Olá! Existe muito mito a respeito desse assunto, mas eu vou tentar esclarecer um pouco mais nesse mês que está chegando ao fim, que é o Novembro Azul. Eu sou o Dr. Milton e eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho mais a respeito desse tema que chama tanta atenção, mas que infelizmente muitas pessoas não encaram com muita veracidade, né? Assim, com muita seriedade como deve ser encarado. Pois bem, o câncer de próstata, ele é muito prevalente na população masculina, né? No último ano, por exemplo, só no Brasil, mais de 65 mil novos casos foram diagnosticados. Então é preciso entender um pouco mais sobre esse assunto, em vez de levar na brincadeira e de ficar querendo fugir, né, de como que a gente faz realmente o diagnóstico. Baseado numa pergunta que eu recebi esses dias, eu decidi fazer o vídeo para tentar esclarecer um pouco mais a respeito desse assunto e desmistificar algumas coisas, né? Existe um exame muito conhecido, o exame de sangue, que nos ajuda a fazer o diagnóstico, que é o PSA. O PSA, na verdade, ele é medido no sangue, né? E ele consegue estimar se existe ou não um risco aumentado para o câncer de próstata, porque ele não é específico. Somente o câncer de próstata eleva o PSA. Não, isso a gente tem que entender. O PSA elevado ele pode também facilitar o diagnóstico de outras patologias da próstata. Por isso que não encerra aí a avaliação diagnóstica, né? É muito temido, né, por muitos homens, né, a questão do toque retal, mas é uma avaliação que consegue verificar a periferia da glândula, que ela fica muito próximo ao ânus, né? Por isso que o toque retal ele é importante para a gente tentar entender melhor o que se passa. E nem todo mundo tem indicação de fazer de cara o toque retal, né? É importante entender que assim, a idade ideal para começar a fazer o rastreio do câncer de próstata, se não tem fator de risco. O que é fator de risco? É alguém na minha família que já teve, né, o câncer de próstata. Se o meu pai não teve, ou algum irmão meu, um primo, ou um tio, né, alguém assim muito próximo da família. Se não teve, somente a partir dos 50 anos de idade. Mas se teve alguém na família que teve câncer de próstata, então a idade ela tem que ser reduzida para poder a gente, se tiver alguma alteração no começo, já conseguir tratar logo no começo e evitar que tenha mais complicações, que seria 45 anos de idade. Então, para quem já teve câncer de próstata na família ou tem outros fatores de risco, né? Um outro câncer que já teve, por exemplo, um câncer no intestino, né? Aí 45 anos de idade. Ou se não, a partir dos 50. Um outro caso que exige que a gente comece a fazer esse rastreio, né? Essa avaliação tão mais cedo, com 45 anos de idade, é a pessoa que tem descendência negra. Porque quem é afrodescendente, existe um risco aumentado de desenvolver a doença quando a gente compara com os caucasianos, que são os que têm descendência branca, né? Vamos assim dizer. Então, assim, fica claro que a partir dos 50 anos, pelo menos, é preciso fazer o rastreio do câncer de próstata. Mas não é só o exame de sangue. O exame de sangue ele vai estimar sim quando ele tem uma crescente, né? Então faz o exame um ano, faz o exame um segundo ano, um terceiro ano e você constrói um gráfico com esses valores. Se o gráfico ele for muito rápido, muito ascendente e a relação entre as frações do PSA, que existe mais de um tipo de PSA circulante, a gente consegue medir com o exame laboratorial e aí chamaria atenção para poder um próximo passo. A pergunta que me fizeram esses dias e que foi por isso que decidi fazer o vídeo foi a seguinte: doutor, por que ele tem que fazer a biópsia? A biópsia da próstata consiste em um exame que com certeza só vai ser indicado depois que algum dos outros deu alterado. Não é um exame de entrada, é um exame mais invasivo, né, que exige a retirada de um fragmento da próstata para fazer uma avaliação no microscópio e definir se aquela alteração tecidual é um tecido que foi ocasionado de uma multiplicação errada, é uma neoplasia, um câncer, ou se é um tecido que não tem a ver com isso e por um outro motivo teve um desenvolvimento maior e muitas vezes é uma hiperplasia prostática benigna. Então é isso que a gente tem que entender. Não existe somente o PSA, o exame do toque, a biópsia, né, já é um exame mais invasivo. Existe a possibilidade de fazer a ultrassonografia da próstata, que seja por via abdominal ou via retal. E existe também a tomografia, a ressonância, né, que nos ajuda a fazer o diagnóstico também quando tem nodulação na próstata. Mas o exame de toque, a partir dos 50 anos, seria realmente o indicado. E principalmente para quem tem já fator de risco, que é um caso na família.
A gente sabe que não existe assim muito claro quais são os fatores de riscos todos, né, envolvidos, ou quais são as medidas que eu tenho que tomar para evitar de desenvolver o câncer de próstata, mas a gente entende que quanto mais velho o homem fica, maior o risco dele desenvolver o câncer de próstata, e se já tiver algum caso na família, também ele já tem um fator de risco aumentado até 2,5 vezes mais chances do que outras pessoas que não têm caso na família, tá certo? Então eu espero que tenha ficado claro, né, e que é importante sim fazer esse rastreio. Por isso que todos os anos, no mês de novembro, o governo se preocupa, as mídias divulgam muito, né, a respeito dessa questão e dessa necessidade de buscar o médico para fazer aquela sua avaliação anual, principalmente se já passou dos 50 anos de idade, tá bom? Um grande abraço, que Deus nos abençoe.